Vocês acharam que o jogo de ontem foi só um teste treino? Errado. O que Abel viu em campo pode definir quem chega e quem vai embora nessa semana decisiva do mercado do Palmeiras. E hoje eu vou te mostrar a conexão direta entre a nova função, por exemplo, do Marlon Freitas e os milhões por Thiago Almada. Fala família Palmeiras 90 a mais, estamos de volta, é isso que você vai ver no vídeo de hoje, interação da partida contra a Portuguesa e mercado da bola. Tem muita coisa interessante pra gente falar e a primeira coisa que a gente precisa pontuar é o que aconteceu na partida contra a Portuguesa, sobretudo a questão do impacto fisiológico e físico dos atletas que atuaram contra a Lusa. Olha que interessante, primeira partida do ano. E os jogadores tinham tudo pra estar num cenário negativo quando a gente fala de condicionamento físico, né? Pois é, não foi o que a gente viu. A gente viu um Palmeiras que se estava como o de 2025, apático no sentido da criatividade, do ponto de vista, vamos chamar assim, fisiológico, estava muito bem, tá? O que isso nos mostra? Nos mostra que o Palmeiras, os jogadores que participaram da partida, se condicionaram nas férias. Eles não usaram as férias apenas para descansar, mas eles também treinaram. Isso foi nítido, tá? Os jogadores apresentaram um bom condicionamento físico, só faltou mesmo a bola, né? A gente vai falar disso ainda no vídeo de hoje. Mas é um ponto que a gente tem que levar como positivo da partida de ontem. Condicionamento físico dos jogadores, ok. Além disso, a gente, obviamente, tem que pontuar a questão do efeito Larsson. E você vai entender o que eu tô falando. Tanto o Larsson como o Marlon Freitas foram dois verdadeiros pilares na equipe do Palmeiras e isso me animou. Vocês sabem como eu sou um pouco iludido com o Palmeiras em alguns aspectos, né? Mas é nítido, tá? A bola em diagonal que o Larsson encontrou o Maurício para sair o gol do Luigi, que inclusive tá pesado, né, o Luigi? Mas, enfim, foi incrível. O Larsson fez uma partida fantástica e apesar de ter 18, 19 anos, não sei, é um menino muito novo, né? Mostrou uma maturidade tática diferenciada. Se você for parar pra pensar, se não me falha a memória, foi ele que tomou o pisão que gerou a expulsão da Portuguesa, né? Mas o Palmeiras não pode, com um jogador a mais, passar sufoco pra Portuguesa. A gente também vai tocar nesse ponto daqui a pouquinho, tá bom? Já o Marlon Freitas entregou aquilo que a gente já falou aqui no canal diversas vezes. Uma qualidade nas ligações diretas, nas viradas de jogo. Um futebol realmente que o Palmeiras precisava, né? Já que a escolha pelo treinador na temporada é o Abel Ferreira. E partindo também do pressuposto de que se é o Abel Ferreira e é assim que ele joga, o Palmeiras precisava ter jogadores que fazem essa transição rápida, né? Que conseguem virar o jogo, que conseguem encontrar os atacantes em posição de gol. Marlon Freitas caiu como uma luva e é um dos efeitos psicológicos na equipe do Palmeiras que nós precisávamos. Quando ele estava saindo de campo, deu para perceber no finalzinho do jogo ali, né, quando o jogo acabou, que ele estava um pouco incomodado também, porque ele sentiu a mesma coisa que a torcida. O Palmeiras não conseguiu fazer uma triangulação direito. Tem alguns pontos que a gente vai precisar trocar ideia aqui, e aí eu conto com com o seu comentário aqui, para eu entender se vocês têm a mesma visão que eu. Mas antes da gente prosseguir, rapaziada, o nosso parceiro, a CVREC, se você está procurando um emprego, ou se de repente você está querendo mudar de ares em 2026, cadastra teu currículo na CVREC, é de graça. E apenas espere, haverá uma oportunidade esperando por você. Tá? Nosso parceiro CVREC aqui, patrocinador master do canal, porque você sabe que aqui não entra bet e a gente precisa, assim, cada vez mais de empresas sérias nesse país onde é tão difícil sobreviver, não é mesmo? Porque agora a gente vai falar das dores do Palmeiras e qual é a relação disso com o mercado de transferências. Veja, entenda o que eu quero dizer, tá? Eu não tô dizendo que tá tudo errado, pelo contrário. O que eu tô querendo é trazer pontos pra gente discutir de situações que não estão ok, não estão legais, não adianta a gente querer empurrar com a barriga, sabe, enrolar. A gente viu no Palmeiras de 2026, nessa primeira partida, e que isso fique visível, é a primeira partida do ano, tá? Mas a gente viu os mesmos equívocos que nos fizeram terminar 2025 em baixa. Quando eu falo em baixa, eu tô falando em baixa psicológica, tá? A gente viu o Abel reclamando do calendário, a gente viu a mesma coisa, e o time que não consegue jogar. Veja, a gente não tá pedindo uma equipe que consiga processar vitórias o tempo inteiro. Nós estamos pedindo uma equipe que jogue o futebol, que toque a bola, que se aproxime,
que pare de ter como única fonte de inspiração o cruzamento na área, né? Então, assim, pontos que a gente precisa levar em consideração e o porquê que o Palmeiras está se movimentando no mercado. Presta atenção. O Giai na lateral direita provou-se mais uma vez que não tem condição de jogar. Repare, quando ele virou um terceiro zagueiro, e isso aconteceu em determinado momento da partida em que o Palmeiras fez uma linha de 5, né? Como eu sempre explico aqui pra vocês, são situações posicionais, né? Nessa situação posicional da partida, o Giai virou um zagueiro pela esquerda. Foi onde ele melhor atuou. Aí eu quero te fazer uma pergunta. Quantas vezes você viu aqui a gente falando a respeito da possibilidade do Giai virar um zagueiro? Diversas, né? Foi aonde ele melhor atuou. Inclusive ele acertou um cruzamento, quem diria, né? Ele acertou um cruzamento de perna esquerda. Por quê? Porque o Palmeiras estava com uma superioridade numérica, atacando com 5 jogadores, enquanto a Portuguesa estava se defendendo com 4. Eles fizeram uma espécie de 4-4-1, né, com um jogador a menos. Então, assim, primeiro fator de atenção que a gente precisa pontuar. O Palmeiras liberou o Gilberto para a lateral direita do Atlético Paranaense e não repôs ninguém. O Giai não é lateral. Já passou do tempo do Palmeiras entender isso e estruturá-lo na posição em que ele vai render mais para o clube. E inclusive para a carreira dele. Porque ele, como zagueiro, tem condição sim de, em algum momento, se continuar se desenvolvendo, alcançar patamares de seleção. O outro fator que a gente pontua aqui é o seguinte: se a gente tem o lateral, por exemplo, como o Saboia no banco, né, ou pelo menos na base, né, que é um baita de um jogador que joga com as duas pernas, que tem condição, mas que vai precisar de tempo para amadurecer, a gente tem que levar em consideração também que não é necessário contratar um zagueiro. Veja que interessante, a gente falou tanto disso aqui. Dê oportunidade pro Benedetti. É o efeito Naves, gente. Vocês viram o que o Naves está jogando na Europa. Ele alcançou um degrau, um patamar, ou seja lá como você quiser chamar na Europa, de promessa. Agora já era. Ele não volta pro Palmeiras. Se ele não ficar no clube português que ele tá, não tenha dúvida, Benfica, Sporting, alguém vai contratar. A mesma coisa vai acontecer com o Benedetti, tá? A mesma coisa vai acontecer com o Koné, a mesma coisa vai acontecer com o Thiago Baroni e com o Robson. São jogadores com muito, mas muito potencial. Então assim, ao invés de gastar os 65 milhões no Nino, o Palmeiras pode até gastar 30 milhões e trazer o Barbosa, que é um jogador pronto, faria uma baita dupla de zaga com o Gustavo Gomes, né? Mas assim, se a ideia for o Almada mesmo, e a gente já vai falar disso, aproveita. Aproveita, gente, porque assim, o Benedetti é a saída para esse problema da zaga. Eu achei que o Palmeiras triangulou pouco na partida contra a Portuguesa. Eu achei que o Luigi, embora tenha se esforçado muito, tá pesado. Ele não é o atacante com a cara do Palmeiras. E o Palmeiras precisa ir no mercado buscar um jogador para poder suprir a ausência do Vitor Roque. Sem o Vitor Roque, o Palmeiras não tem aquele atacante que ocupa espaço. O Bruno Rodrigues saiu no mano a mano com o zagueiro uma vez e eu falei na live, vai pra cima, vai pra cima. Ele pedalou e você viu que ele não tem. Não é por maldade, tá? Estamos analisando performance, não é a dele. Ele não é esse jogador, ele é um jogador mais de beirada de campo, ele é um jogador que pode atuar até como meio campo agora. Mas ele não tem mais a explosão, até por conta das lesões, né? Que um dia fizeram dele esse jogador diferenciado na frente. E a gente tem que ter maturidade para observar isso. Até porque tem diversas propostas ou sondagens chegando pelo Bruno Rodrigues e o Palmeiras não vai poder fechar os olhos para isso. Antes da gente ir para nossa mesa tática, para entender um pouquinho mais de todas essas variações e amplitudes, vamos falar de mercado da bola. O Palmeiras fez um movimento ousado pelo Thiago Almada, a gente noticiou tudo isso aqui no canal, você tá com a gente, você tá acompanhando, né? E ao que tudo indica, a vinda dele pro Palmeiras, na cabeça do Thiago Almada, não é ruim, tá? O Palmeiras, entre aspas, houve um sim de Thiago Almada para retornar ao Brasil. Quais são as questões que estão pendentes ali para que a gente defina isso? O Almada é uma das principais carências do Palmeiras. Jogador decisivo, jogador criativo, que faz mais do que o básico, que faz mais do que chegar na lateral e cruzar a bola para a área. É um jogador com muita qualidade e que faz aquilo que não é óbvio. Ou seja, um atleta que tem condição total de buscar o seu espaço com a camisa do Palmeiras, que está na seleção argentina, né? 20 milhões de euros de um lado, 50% do passe do jogador, 40 milhões de euros do outro, 100% do passe do jogador. O que está acontecendo? Existem muitas fontes na imprensa, fontes sérias, tá? Que estão dizendo que o Atlético de Madrid só vende o jogador se for metade do passe. Porque eles querem ficar com 50% para uma possível venda futura depois do Palmeiras, né? Existe uma parcela desses jornalistas sérios que falam que é o oposto.
É 100% ou nada. A gente tá no escuro com relação a isso, mas o Palmeiras tem o sim do Almada do ponto de vista de projeto, do ponto de vista de voltar para o Brasil. Qual que é o grande ponto aí que está sendo um divisor de águas? Ele, depois de toda essa interlocução que aconteceu na imprensa, voltou a chamar a atenção no Atlético de Madrid e o Simeone treinou com a Almada de titular. O Atlético de Madrid enfrenta o La Coruña, se não me falha a memória, agora no dia 13. E eu tenho pra mim que essa partida vai ser um divisor de águas, tá? Um verdadeiro teste pra saber se o Thiago Almada permanece no Atlético ou não. Se ele assumir a titularidade, ganhar os minutos que ele pediu na imprensa e deitar e rolar, não vai ter por que o Atlético de Madrid segurar o jogador do ponto de vista de transações. Vai ficar com ele e acabou. Agora, se ele ganhar os minutos em campo, ganhar a oportunidade e não entregar resultado, cada vez mais perto do Palmeiras ele estará. Sobre John Arias, a gente permanece na mesma. É o alvo número 1 do Verdão. O Palmeiras fez um movimento absurdo para trazer o John Arias, mais de 120 milhões de reais, e agora está dependendo única e exclusivamente ali, de fato, do Wolverhampton liberar. Vamos ver como é que essa situação vai acabar. A gente está acompanhando de perto e vai falar disso sempre que tiver novidade. Com relação ao zagueiro, eu acho que o efeito Benedetti deu uma esfriada no Nino, tá? E talvez o Palmeiras realmente não precise desse zagueiro, né? A gente sentiu falta, assim, de um lateral direito, a gente sentiu falta de um ponta esquerda. Quando a gente olha o Sousa, e já já a gente vai pra mesa tática falar disso, a gente percebe que o Palmeiras não tem criatividade, não tem algo diferente, parece mecânico, parece que os jogadores pararam de sentir aquele sentimento brasileiro, sabe? Aquele negócio diferente, que quebra a linha, o inesperado. A sensação que eu tive é que a Portuguesa passou o jogo inteiro sabendo exatamente o que ia acontecer. Por uma fatalidade, teve um jogador expulso. E se esse jogador não tivesse sido expulso? Será que a gente estava comemorando a vitória ou não? Então entendam, gente, não está sendo uma crítica pessoal, nem nada do tipo. É só uma constatação. A gente precisa trabalhar isso. O Abel é o nosso técnico, tá tudo bem. Eu gosto do Abel. Mas a gente precisa trabalhar essa questão para que o time seja menos morno. A gente percebe que o Palmeiras inicia dessa forma. Inclusive eu coloquei a cartinha de treinador aqui, porque eu não tenho a cartinha ainda do Benedetti, mas só para que fique claro de entender. Depende do treinador, a titularidade do Benedetti, para mim, pelo menos um banco de reserva agora com constância ele tem que ter, né? O que a gente percebe aqui? Um Larsson extremamente criativo, extremamente guerreiro, correndo o campo inteiro. Me lembrou muito o Danilo na época boa dele do Palmeiras, né? Um Marlon Freitas que muitas vezes afundou para ser o camisa 5 do Palmeiras, correndo, se entregando, achando passe. Excelente partida do jogador. Um Ramon Sousa que apagado ainda. Não mostra aquilo que a gente precisa de um ponta ou de um meia, né? Mostra sim muita complacência com a parte tática. Beleza, legal. Mas e a qualidade que o jogador tem? Quando que ela vai ficar nítida pra gente ver? Quando que a gente vai conseguir ver o Ramon Sousa como aquele jogador que, poxa, valeu a pena, sabe? O Alan, muito tímido, mas tá tudo bem, porque nitidamente ele sentiu um pouquinho de desgaste físico, tá? Não deve ter se cuidado tão bem assim. O Maurício, com dinamismo quando tava perto da área, mas que assim, cara, longe, muito longe de ser o Maurício que a gente espera ver, né? A gente espera ver um Maurício criativo. Tudo bem, pra mim, fora de posição total. Quando se encaixou na posição dele, como meio atacante, ele deu o passe pro gol. E um Luigi que corre, mas eu não sei dizer. Pra mim não tem a cara do Palmeiras. É um menino muito novo. Eu acho que o Palmeiras precisa negociar esse atleta, tá? Ele provavelmente pode até brilhar em outros clubes, mas não é o atacante reserva que o Palmeiras precisa. Não é, tá? Passa longe de ser. A gente vê um Palmeiras com uma lacuna aqui, ó, na meia esquerda. E é por isso que não é uma questão de poderia. Não, o Palmeiras precisa de um jogador para ocupar esse espaço do campo. Tá difícil. Está difícil quando você tem jogadores que a função deles principal é quebrar linha, é ir para cima, é 1 contra 1, e você não tem esse cara. É muito difícil. Então assim, de repente vamos testar o Ramon Sousa como atacante. Deixa ele aqui, ó. Vai jogar Luigi e deixa o Maurício na meia. Mas vocês entendem o que eu quero dizer? Façam um movimento diferente, estruturem ideias diferentes. Não dá pra gente ficar achando que as coisas vão ficar bem do jeito que estão, porque não vão. O Palmeiras precisa dessa posição aqui e é por isso que tanto o Almada como o John Arias são
prioridade no Palmeiras, sendo o John Arias aquele jogador que não tem... é o 0-1, tá? É o que o Palmeiras está buscando para a posição. Ele vai ocupar essa função, o Palmeiras precisa disso. A respeito do Giai, que tá aqui na direita, a hora que eu comentei ali da linha de 5 que o Palmeiras formou, foi mais ou menos isso aqui, tá? Só a título de curiosidade. O Kelvin, ele entrou como um ponta, né? E o Palmeiras defensivamente, tá? Vamos olhar só a parte defensiva do campo aqui. O Palmeiras fez isso aqui, ó. O Giai foi um zagueiro pela esquerda e a gente viu os dois alas bem espetados, buscando o jogo, procurando alguma coisa. O Jeff Té não foi mal não, tá? Ele fez uma jogada de linha de fundo, cruzou pra trás, o Maurício não fez o gol e tal. O Jeff Té tá começando a ficar claro pra mim a posição dele, tá? Ele não é um lateral, ele é um ala, assim como o Kelvin. E foi por isso que o Palmeiras jogou aqui numa linha de 3 zagueiros, com os dois aqui, e com o Marlon Freitas dando essa proteção que o Palmeiras precisa pra zaga. Sob esse aspecto, eu até gostei do time, tá? O Palmeiras mostrou que tá forte taticamente e mostrou que, assim, a gente não vai ver nada muito diferente do que a gente viu em 2025. Um jogo pragmático, um jogo pra ganhar, beleza? Só que um jogo onde o futebol, onde a qualidade do futebol, onde o individualismo de jogadores como o Alan se tornam cada vez mais importantes. Eu sei, a gente é imediatista mesmo. A gente assiste o Palmeiras querendo ver um resultado diferente. E quando a gente não vê, a gente se frustra. Mas o Palmeiras não está conseguindo entregar constância. Constância de jogo. Amadurecimento. Eu sei também, é o time reserva que está jogando. A gente sabe disso. Mas pensem no seguinte cenário. É esse time reserva que vai estar disponível para o Abel quando o Vitor Roque não tiver num dia legal, quando o Andréas não tiver num dia legal. Isso que a gente tem que levar em consideração e é por isso que o Palmeiras precisa, objetivamente, ir ao mercado. O jogo de hoje mostrou isso. O Palmeiras precisa ir ao mercado. E também mostrou quem provavelmente não vai conseguir render com a camisa do Verdão no ano de 2026. Então, rapaziada, minutos finais aí, eu quero agradecer a vocês por todo o carinho que vocês têm dado ao canal, por cada clique, cada curtida, cada comentário. O Palmeiras 90 a mais começou há 6 meses atrás. E nós estamos beirando os 18 mil inscritos, 3 milhões de visualizações. É muita gente que gosta do nosso trabalho, tá? E eu gosto do fundo do meu coração de fazer isso e seguirei fazendo com o meu maior carinho, enquanto nos for possível, não é mesmo? Muito obrigado pelo seu carinho de sempre. Lembra de uma coisa, tá? O nosso conteúdo aqui é sempre opinativo. A gente tá sempre opinando sobre o que a gente acredita ser a melhor forma de estruturar o Palmeiras. Mas nós não somos senhores da razão, tá bom? Só a nossa ideia. Espero que vocês gostem do conteúdo, que o canal continue a crescer cada vez mais, porque é muito importante ter vocês aqui com a gente, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho de sempre e um forte abraço.